Estamos ao vivo, boa noite para todos vocês. Estamos aqui com mais um episódio do Talk Show. Meu nome é Katsuya Harada, eu sou o host deste episódio e ao meu lado está a Nozomi, a minha co-host. Por favor, se apresente. Boa noite, pessoal. Estou aqui eu de novo, hoje substituindo Gagrilo, mas eu sou a sua co-host favorita. Isso eu não sou, agora eu sou. Você me encontra na Twitch e no TikTok como @nonotaros. Agora que eu estou desempregada... Olha só! Agora que eu não sou mais CLT, eu vou ter mais tempo de criar conteúdo, fazer minhas lives mais tranquilo, voltar com os vídeos no TikTok. E no Twitter você me encontra como @nozomi, com 2 is, .des. E aqui temos o nosso convidado, Felipe Mika, artista especializado em Tokusatsu, que trouxe para nós ainda, para ficar aqui nesse cenário, o Double Driver. E aqui esses Galaxy Version de Kamen Rider da Block Kiss. Artista na CCXP, que também tem um perfil de Mika Toys, onde fala sobre colecionáveis. Achei muito legal, inclusive, o seu perfil. Valeu. E ao lado do Mika tem o Fernando, também o nosso membro do Toku Show. Por favor, se apresente primeiro, Fernando, e depois Felipe Mika. Inclusive, você prefere Felipe, Mika, tanto faz? Tanto faz. Tanto faz, tanto faz. Muita gente hoje em dia que me chama por Mika, então... Boa noite a todos, eu sou o Fernando e eu tô agora no Tokudok. Não, Tokudok não, meu Deus do céu. No Toku Show! No Toku Show e só no Toku Show. Não tem outras redes sociais focadas em Tokusatsu. Por favor, Felipe. E aí, pessoal, meu nome é Felipe Mika, eu sou quadrinista, ilustrador e tenho atualmente também um canal de YouTube, embora não esteja produzindo muitos vídeos, porque os últimos 8 vídeos que eu criei desde quando eu criei o canal, 4 deles foram bloqueados, aí deu um certo desânimo assim, de continuar. É pesado, Mas agora eu devo voltar, até porque eu também vou começar a fazer alguns reviews de brinquedos, de coisas colecionáveis que eu gosto, assim, né? Como o review desses bloquinhos aqui que eu trouxe. Que são incríveis, assim, são muito bonitos. Maneiríssimos. Eu montei junto com meu filho num vídeo, foi maneiríssimo a gente fazendo junto, ele se amarrou. A marca Block Kiss tem um plástico de qualidade, né? Eu acho que... E inclusive... é gostoso de montar, sim. fácil de destacar. Ainda mais por causa que não precisa, né? Ele até tem um avisozinho que não precisa de itens. E inclusive nós temos Block Kiss aqui na Kiba Station, que é onde estamos transmitindo este episódio. Temos Block Kiss de Ultraman, temos Block Kiss de Cavaleiro do Zodíaco e também de Transformers. Então, se você tem interesse em figuras de qualidade, um plástico de qualidade, gosta daquele ânimo, daquele, sei lá, qual a dopamina de quando você abre uma coisa bem sortida, vem para a Kiba Station. Então, assim, pra gente começar o nosso bate-papo, eu queria muito conversar sobre essa questão de artistas de Tokusatsu aqui no Brasil. Nós sabemos que temos essencialmente um certo nicho de artistas de Tokusatsu. Eu acho que eu consigo facilmente citar de cabeça o Fábio Yabu, pra mim é uma referência com seus Combo Rangers. Com certeza. Nós temos o Chris Tex Santos, que tem o Jiraiya, que eles fizeram, mas eles ainda têm uma obra que é o do Dog, que você tinha comentado. O Samurai Dog. Samurai Dog, que eles comentaram comigo uma vez que foi baseado... Isso. É nítido, você consegue ver a influência deles dois. Sim. Especialmente do Santos. Assim. Cara, eu achei assim muito legal quando eu li. Temos Michel o Borges com o Jaspion também. Temos o Teus, que é lá de Curitiba, que também é um dos nossos ouvintes aqui. Tá mandando bem pra caramba já. Sim, nossa, eu achei Muito demais a arte dele. Sim. E aí eu queria saber, assim, o que você poderia nos falar sobre a sua jornada aqui como artista desde o seu começo, até você chegar como um artista da CCXP, aí também a sua experiência, como que é pra você ser um artista de Tokusatsu, como que é você vender, assim, tem muita gente que reconhece, ou é muito, só galera da manchete, como funciona, assim? Vamos lá. Então, eu gosto, eu fui uma criança da manchete, assim, né? Então eu comecei Tokusatsu naquela época, acho que Gogol Five foi meu primeiro Tokusatsu, que eu lembro, assim, de verdade. Gostava muito de toda aquela época. Depois da manchete, eu fiquei muito tempo sem ver nada. Em 2019 foi quando eu comecei a ver alguma coisa nova, que eu vi Zero One. Aí de lá pra cá, eu comecei a fazer algumas coisas, sabe? Eu sempre tive um foco em animes, assim, até porque eu faço arte pro canal Mira Jam, né? Que que legal. Tem uma banda de covers, né? Sim. De anime e tal, Anisong. E muita gente me reconhece disso, né? Tipo, dessas artes que eu fazia pra eles, assim. E daí, quando eu comecei a voltar a ver Kamen Rider, comecei a ver um atrás do outro, Temerei Zero One, aí fui pra
Acho que eu fui pro Faz, aí eu fui pro W, aí eu não vou, eu não tenho uma ordem também, tá? Eu tô assistindo assim, tipo, esse aqui Me dá parece vontade, maneiro, eu quero assisto, ver. daí. E aí eu vou do começo ao fim, entendeu? E eu sempre vejo, tipo, meio que 2 séries ao mesmo tempo. Pra ficar, tipo, vou ver um pouquinho dessa hoje, vou ver um pouquinho da outra amanhã. E por aí vai. E sempre acompanho as que estão acontecendo no momento, né? Tipo, tô acompanhando Zets, terminei o Ômega semana passada, foi lindo. Magnífico. Enfim, por conta disso, dessa influência toda, eu comecei a fazer bastante coisa de Tokusatsu. E a galera começou a responder muito bem. Na verdade, é bizarro porque fazia um tempo que eu não tinha o crescimento de seguidores como eu tenho tido desde que eu comecei a fazer coisas de Tokusatsu. E tá vindo seguidores, muito mais seguidores de fora também, sabe? Tipo, outros artistas de Tokusatsu de outros lugares do mundo estão começando a me seguir, eu seguindo de volta, ou eu começo a seguir, eles me seguem de volta. Produtores de conteúdo também de Tokusatsu começaram a me seguir. Então isso deu uma expandida assim na procura pelas minhas redes sociais, principalmente pelo Instagram, e me fez querer ter cada vez mais foco nisso, assim. Tanto é que agora eu sou quadrinista, eu estou produzindo atualmente meu quadrinho autoral, que eu vou começar a lançar esse ano. Ele tem muito foco em Tokusatsu. Tipo, os poderes dos personagens são coisas relacionadas com Toku, sabe? E é tudo muito... vai ter uma influência claríssima, assim, de tudo. Eu quero incluir um pouquinho de homenagem a cada uma das franquias, assim, saca? E é isso. Tá indo bem por causa disso. Tipo, a galera tá curtindo. Nos eventos também. Acho que é muito maneiro. Troco muita ideia com o pessoal. Tem muita gente, tipo, CCXP. Eu acho que eu vou falar do mais recente. Na CCXP, a gente teve creator que chegou lá e fez conteúdo, tipo Gagrilo, por exemplo, ele fez conteúdo com você. Eu não tive a oportunidade de conseguir gravar, né, também, mas eu cheguei a ver a sua mesa. Achei muito legal. Tinha muito... Teve um momento que o Kaique, que também está nos assistindo, a gente fez tipo uma procura. O que a gente acha de artistas na arte de Tokusatsu? A gente achou alguns aqui, ali. Mas você tem... Acontece muito de umas pessoas super aleatórias, fora do que você conhece do nicho de Tokusatsu, que a gente acaba conhecendo uma galerinha, né? Sempre as mesmas figurinhas carimbadas. Quando você estava na CCXP, acontecia muito de ter muita gente reconhecendo que, tipo assim, você nunca viu na vida... Como que foi essa experiência? Como que era essa galera? Sim, teve, cara. Teve muita gente. E assim, é engraçado, porque eu tô sentindo que o Tokusatsu tá numa época boa aqui no Brasil. Acho que a gente tá voltando a ter um pouco mais de conhecimento, né? O Zets dublado abriu um monte de portas, e o Build, que finalmente saiu dublado, também. Só um pouco. Saca? Então, assim, tipo, eu acho que a gente tá num momento legal, e eu acho que isso tá visível porque, tipo, eu vi muito mais cosplay de Tokusatsu na CCXP do ano passado do que nas últimas, sabe? E eu faço CCXP desde 2019, sabe? De 2019 pra cá eu fui em todos os anos como artista no Ares Ellen, né? E ano passado passou um monte lá, tipo, veio uma galera de Power Rangers, veio um Jaspion perfeito, com armadura brilhando e tudo, um Jiraiya, veio Kamen Riders, veio muita coisa, né, de pessoa fantasiada, de cosplay e tal. E também veio bastante, tipo, o Gagrilo tava lá, o Gil do... Tokusatsu, né? O Gil, o Kuroda, né? O Kaique também em determinado ponto. O próprio Vitor Sato passou lá na minha mesa para falar comigo também. Não. Então, tipo, veio bastante gente agora porque é isso que eu falei. Ao longo desse ano, com tanta coisa que eu produzi, mais pessoas foram me conhecendo. E sim, veio muita gente que eu não conhecia antes ou que não me conhecia antes, desde manchetossauros como eu, até mais novos. Justamente porque eu não tenho muito essa barreira. Pra mim, não tem essa de o Black é o melhor porque eu vi quando eu era criança. É isso que eu ia perguntar. Pra mim não tem. Porque meu favorito é o W. É porque o Manchestossauro, eu acho que é até um tema meio... É um termo que é usado... de uma forma pejorativa. Eu falo isso como uma pessoa que é de lá, sabe? Eu falo que eu sou no sentido de ter começado lá. Sim. É porque o Manchestossauro, pra mim, é o cara que fala... Não, Kamen Manchete Rider é melhor. o Kamen Rider só o Black
Black, não existe mais nenhum que supera. Os melhores tokusatsu é durante o período da Manchete. O que, de fato, se a gente for pegar, ver algumas críticas do MDB, a gente vê muita qualidade em cima desses produtos. Assim, Black é a minha segunda série favorita. Sim. Continua sendo até hoje a minha segunda série favorita. Ela não é a primeira porque eu acho W muito melhor, porque eu gosto muito mais de W. E assim, isso aí é 100% subjetivo. Eu não vou dizer pra você que a W é a melhor série e você vai achar ela a melhor série. Sim. Eu digo que eu acho ela a melhor série. Se você achar ela legal, maneiro. Se você não achar ela legal, tudo bem. Mas eu vou te falar, eu acho que W é uma temporada que é quase que unânime que é boa. Eu não conheço uma alma que diz assim, odeio W, não dá, insuportável. Tem algumas que você vê, a galera tipo assim, eu odeio essa série. É que tem algumas que não tem como defender. Eu como fã de Decade, tenho um lugar de fala. Não, Decade até que vai. Eu tô falando de Cotillard. Cotillard não tem como defender Cotillard. Então, Gotchard eu vejo muita gente falando mal, Zio eu vejo muita gente falando mal, Ghost. Eu basicamente vi a primeira metade da era Heisei até agora. Eu vi 12 séries. De 2019 pra cá, eu vi 12 séries de Kamen Rider, vi 5 séries de Sentai. Comecei Ultraman ano passado e já tô na 6ª série de Ultraman. E aquela coisa, tipo, vou pulando entre uma e outra. Então, tipo, eu tô vendo Ultra Seven, tava vendo Ômega e comecei a ver Guido. Né? Então, tipo, porque Ômega é só um por semana, Guido é um dos novos e Ultra Seven é um dos velhos. E eu vou sempre fazendo meio que isso, saca? Mas aí eu vi meio... Nessa onda eu vi praticamente toda a primeira metade de Heisei, vi o Ichigo completo, vi o Stronger, porque eu acho o Stronger maneiro, assim, eu queria ver. E eu não vi completo ainda, mas passei da metade já. E vi quase tudo. Só da era Reiwa eu só não vi Saber e Gotchard. Tem que ter uma coragem, assim, acho. Saber, se você passar, eu defendo Saber, que eu acho que se... O nosso querido Kaique, Reiwa Brasil, está aqui, maior fã, nós queremos que ele seja o futuro dublador do Toma. E Saber, eu acho que se você consegue resistir até o 24º episódio, você tem uma obra de arte, que eu acho que há um salto de qualidade. Antes da gente passar para a próxima pergunta, eu gostaria de agradecer a presença do nosso querido Gil Poker, como sempre, aqui, o Joenhon. É muito legal ter vocês aqui. E nós vamos passar para o próximo tópico, que é o Fernando. A gente deixou aqui para cada membro preparar uma perguntinha para você. Eu queria sair um pouco de Tokusatsu. Porque tem outra coisa ali de Tokusatsu que eu gosto muito. E você faz isso muito bem, que é a arte de Cavaleiros do Zodíaco, cara. Pô, legal. Você até publicou um quadrinho sobre Soul of Gold, não foi? Sim, eu gosto muito de Soul of Gold, assim. Tipo, eu sei que é uma série feita pra vender bonequinhos, 100% essa, no caso. Tipo, não que as outras não sejam, mas essa... Não, mas essa nem esconde. Essa nunca escondeu, né? Mas eu acho uma série legal, assim. E eu gosto de ver uma interação com os Cavaleiros de Ouro de uma maneira que a gente não tinha visto antes, né? De ver o Aioros em ação, ver... personagem que a gente não costumava ver em ação, ver o Máscara da Morte e o Afrodite meio que tendo uma redenção, assim. Então eu comecei eu queria muito fazer um mangá de adaptar alguma obra que não existia em mangá, e eu escolhi Soul of Gold para fazer porque eu acho maneiro, assim. Só que eu ainda não pude dar continuidade, né? Publicou só um capítulo, não foi? Foi só um capítulo até agora que eu fiz. E também você publicou uma história sobre o seu filho também, né? Sim. Essa quando meu filho tá com 8 anos agora, né? Ele nasceu em 2017. E aí, conforme a gente ia, durante a pandemia, a gente estava em casa o tempo todo e tal, então foi uma época péssima em muitos casos, mas como eu pude aproveitar muito do meu filho, para mim foi bom nesse sentido, assim, foi o lado proveitoso da pandemia para mim. De ficar bastante tempo com ele, né? E começou a aparecer muito job, assim, para fazer de casa mesmo, né? Eu estava trabalhando num estúdio no ano anterior. Enfim, então isso foi legal porque eu tive muita coisa que acontecia na vida com ele. Eram casos legais e eu queria gravar de alguma maneira e não só fazer um vídeo ou alguma coisa. Daí eu pensei em fazer um quadrinho. Daí eu comecei a representar os momentos em quadros, em quadrinhos, em tirinhas, e daí acabei lançando um livro, assim. Eu fiz pelo Catarse,
foi bem sucedido e foi maneiro, assim. Foi muito maneiro fazer. Que legal. É. Que fofo. E agora você tem pergunta também? Eu queria saber do começo da sua carreira. Como que você começou? Sempre foi um sonho? Você se formou em alguma coisa? Como que você se descobriu, né, sendo quadrinista? Se você começou com algo nada a ver e depois falou, não, e se eu tentar arriscar? Como que foi a sua história, assim, da sua carreira? Saquei. Eu comecei a gostar de quadrinhos e pensar que eu queria fazer quadrinhos pela primeira vez quando eu tinha uns 10 anos, assim, que eu comecei a ler... 9 para 10 anos. Eu comecei a ler Homem-Aranha e X-Men. E eu já lia Turma da Mônica, já lia outros quadrinhos nacionais e tal, mas eu achava divertido, eu não pensava em trabalhar com isso. Só quando eu comecei a ler quadrinhos de super-heróis, eu comecei a realmente querer fazer isso, assim. E aí, quando eu estava com 11 anos, eu estava estudando numa escola lá no Rio e eu conheci dois amigos, que são meus amigos até hoje, que também gostavam muito de quadrinhos e também tinham essa coisa. Então a gente começou, tipo assim, não, a gente vai conseguir, a gente vai chegar lá e tal. Começou naquele caminho para tentar chegar lá. Só que naquela época, isso era 96. Nessa época a gente não tinha nem internet ainda, não tinha um caminho assim para você olhar e falar assim, eu preciso pegar esse caminho para chegar lá. Eu não conhecia ninguém do meio, ninguém que eu conhecia, ninguém que minha mãe conhecia, ninguém que a mãe de meus amigos conhecia era do meio. E não tinha muita porta para você chegar lá. Tinham poucos artistas brasileiros no mercado gringo. E o meu objetivo era esse, era mercado gringo. Eu queria fazer X-Men, né? Um dos quadrinhos que eu mais quero fazer na vida é X-Men. Eu me identifico muito com X-Men. E eu, por conta disso, dessa dificuldade, eu acabei desistindo durante um bom tempo e aí eu decidi fazer uma faculdade de gastronomia. Sou formado em gastronomia, trabalhei como chefe de cozinha por 14 anos. Nossa! E em 2016, ou 2017, quando a gente descobriu que a minha esposa estava grávida, eu comecei a pensar que eu não queria continuar aquela vida, porque eu vivia no restaurante. É muito ralado trabalhar em restaurante. Trabalhava uma média de 92 horas por semana. Nossa senhora. Eu chegava às 7 horas da manhã, saía 11 horas da noite. Gente que trabalha em cozinha é muito ralado, assim, né? Isso, assim, de ver pessoas, conhecer pessoas que trabalham com isso, né? E gostam do negócio, mas Exato. ralado. Não, e essa é outra parada, tipo, chefe de cozinha. Tipo, esse título de chefe de cozinha, ele é um título que é a liderança da cozinha. Não é qualquer pessoa que cozinha é um chefe de cozinha. Eu, hoje em dia, não sou um chefe de cozinha. Eu não... você é formado em gastronomia? Sou. Você é chefe de cozinha? Não. Por quê? Porque chefe de cozinha é um título dado dentro da hierarquia da cozinha. Sim. Então, ele é uma pessoa que a ele cabe muito mais do que, ou a ela, cabe muito mais do que cozinhar, do que criar comandar pratos. toda a operação. Você tem que administrar a operação, você tem que fazer... planilha de compra, de venda, tem que fazer planilha de pedido, tem que fazer preencher férias dos funcionários, tem que assinar uma porrada de coisa. Você tem que fazer muita coisa burocrática e muita coisa administrativa, saca? E nessa parada eu ficava muito tempo trabalhando e daí eu falei, não, eu não quero continuar assim com meu filho, não vou ver meu filho crescendo. Vou chegar em casa e minha esposa falou, ele começou a andar. Ele começou a falar. Nossa, e é uma coisa muito... ele tá fazendo um personagem novo no Tokusatsu, tá saindo. É uma ele fez o rentinho, você não viu. É uma coisa que... Eu tive isso com a minha filha. Teve? Minha filha, quando a minha mulher estava próximo de parir, eu estava num emprego 100% presencial, e eu falei, olha, aconteceu isso aqui no emprego, o bebê tá próximo de nascer, eu vou me demitir. Eu me demiti para poder ficar mais tempo com a minha filha. E o meu trabalho, durante um tempo, foi híbrido. Então, realmente, a gente mexe. Agora, com essa volta do presencial, cara, me desanima muito de voltar pro CLT, porque só tá presencial agora, full para as áreas, né? Tipo, que é a minha, que é videomaker e tudo mais. Inclusive, o Rastan mandou mensagem aqui, que diz que é o teu fã. Nós temos Gil Poker falando que teve gente que odeia W. Pode ser, talvez, em Portugal. Então, aqui no Brasil eu nunca vi, entendeu? O Gil Poker é de Portugal. Sempre que ele assiste a gente, ele tá 4 horas pra frente. Um grande fã de Gotchard, inclusive. Ele é fã de Gotchard. Inclusive, eu tive uma live defendendo Gotchard, apesar de eu não gostar tanto assim. Temos o Miguel Marins,
o nosso querido especialista Jonas. em Ultraman e minha mulher dizendo que a Ricardo está assistindo o papai dela com todos os amigos Tokushow. Que fofinho, Um beijo abraço. pra Ricardo. Eu acho que uma coisa que eu queria pontuar, isso aqui não tá nem nas perguntas, você comentou do Catarse. Qual foi a sua virada pra conseguir, com essa questão de você entender, uau, dá pra fazer quadrinhos aqui no Brasil? Porque eu vou te falar, eu nunca pensei, eu consegui publicar uma HQ, né? Eu tenho uma HQ também publicada via Catarse. E eu pensava assim, cara, não tem condição, porque na época em que eu decidi, eu conheci o Fábio Yabu, no ano de 2009, 2010, que ele fazia aquela webcomic via Flash mesmo, de Combo Rangers. Sim, É um trauma muito grande o fato de nunca ter tido um final de Combo Rangers, inclusive. Eu pergunto pra ele toda vez que eu encontro, pra ver se um dia ele vai me soltar esse final. Acho que ele tá próximo de fazer um mandato de distância, sabe? Tipo, quero distância desse cara. Mas, eu pensei assim, tá, legal, dá pra eu fazer no web, só que a minha virada pra eu pensar assim, pô, dá pra fazer quadrinho aqui no Brasil foi com o Catarse, quando o Fábio Yabu, ele publicou o Combo Rangers, né, a primeira da trilogia dele, via Catarse. Então, como que foi pra você? Como que você conheceu o Catarse e como foi a experiência da sua campanha de Catarse? Então, eu tenho duas possíveis respostas pra ideia de, tipo assim, quando você percebeu que dava pra viver de quadrinhos e tal. Não dá. Não. Não dá. Pra fazer, A realidade, dá pra fazer. a realidade hoje é essa, não dá, sabe? Essa ainda é a realidade, infelizmente, assim. Mesmo, pô, grande parte dos meus amigos hoje são quadrinistas já de longa data, sabe? Eu tenho... Um dos meus melhores amigos é um artista que é publicado por 5 editoras nacionais diferentes. E todas elas grandes, assim, sabe? Então, eu sei como é o dia a dia deles e eu sei que de quadrinho exatamente a gente não vive. Ou pelo menos não só de um ou outro, assim, né? A gente precisa fazer quadrinhos para fora, não para fora, digo assim, não para fora do Brasil, somente, mas para fora de você, né? Tipo, para alguns ser outros comissionado, projetos. ser comissionado para fazer um Sim, quadrinho para sim. outro e tal, ser freela, exatamente. Ou você precisa ter algum outro tipo de job relacionado a isso, ou ter algum outro job mesmo, assim, tipo, que pode ser, sei lá, você trabalhar. Esse meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos é o Max Andrade, por exemplo. Quando ele começou a fazer quadrinho, ele trabalhava numa loja de ferramentas. Inclusive, o primeiro quadrinho deles é sobre ferramentas e tal. Legal. Um shonen, um Battle Shonen disso, que hoje é lançado pela JBC, que é o Tools Challenge. E é muito isso, assim, você precisa buscar outras maneiras. Dito isso, quem faz quadrinho, cara, ainda mais no Brasil, faz porque ama fazer, faz porque quer contar uma história, faz porque quer que outras pessoas conheçam o que ele tem para gosta dizer. daquele formato Sim, de quadrinho. exatamente. A narrativa de quadrinho é uma narrativa muito única, assim, muito especial, assim. Eu não digo isso só de quadrinhos de nenhuma classe, tipo assim, não é só mangá. Hoje em dia eu leio muito mais mangá do que quadrinhos americanos ou quadrinhos europeus e por aí vai. Ou quadrinhos brasileiros, tipo, como um todo, né? Porque tem muito mais títulos que eu gosto saindo de lá do que no resto. Mas eu leio muita coisa de quadrinho nacional, só que em termos de volume a gente não consegue produzir o que um Japão produz. Não, isso, assim, tem comparação, definitivamente. Com o lançamento de quadrinhos nacionais, recentemente São Paulo está com aquele projeto, né? Eu acho que é o Penab, para ele publicar 20 quadrinhos aqui no estado de São Paulo. Achei isso bem legal, só que tipo, a gente vê realmente, quando a gente pega um escopo brasileiro, é muito pouco. Eu falo isso assim de tipo, eu sou de Rondônia, cresci em Rondônia, né? E, cara, eu fui no FIC, quando eu participei do FIC, tinha artista de todo estado, menos de Rondônia. Porque não tem quadrinista em Rondônia, cara. Talvez tenha alguém que desenha ou faz alguma coisa do tipo, mas não... Tipo, sabe o webcomic, flip through, tapas, mas pra imprimir, pra fazer campanha, pra chegar até um FIC da Tem vida... presença física não em eventos, tem ainda. coisas assim, sim. Material e tal. Sim, porque tem muito disso também. Tem muito dessa insegurança de, tipo assim, será que eu consigo passar pra tal evento? E se eu não passar, o quão mal que isso vai me fazer? Porque tem muito... Eu tive isso, sabe? Eu comecei a tentar aplicar para a CCXP em 2015, eu não passei, em 2016 eu não passei, 2017 eu não passei, 2018 eu não passei, 2019 eu entrei pela primeira vez. E todos os anos passados, quando você tem uma recusa de uma Artist Alley, sabe, ainda mais uma Artist Alley como de eventos grandes como a CCXP ou Anime Friends,
você sempre sente um baque de algum jeito, não, entendeu? sim. Você fica chateado, não tem como não ficar. E assim, existe a maturidade de você entender que a chateação é porque você gostaria de estar lá e não porque a organização é FDP, ou seja o que for. Entendeu? Você não sair queimando pontes por aí, Sim. porque isso também é importante nesse meio, sabe? Você criar pontes com pessoas, você ir nos eventos, tentar conhecer os artistas, tentar conhecer a galera que está organizando o evento, tudo isso faz parte. E não é uma parada que precisa ser mecânica ou artificial. Faz isso de forma orgânica, sabe? Vai conversar, tenta entender dos interesses da pessoa, tenta mostrar os seus interesses, e, sabe? São coisas... Comunicação, né? Tipo, vamos ser pessoas que conversam, sabe? O network é muito relevante, É né? muito, Dentro muito do, relevante. do mundo artístico, querendo ou não, ele tem um peso muito grande. Eu acho que temos uma pergunta do Rastan. Como eu faço para sair da ilustração paradona e pôster e aprendo quadrinização? É um tópico bem longo, assim, né? Eu teria que falar bastante sobre isso. Mas, assim, porque, de uma forma geral, quadrinhos é uma parada muito doida. Eu passei quando eu saí do restaurante, né, por causa do meu filho, eu comecei a trabalhar com arte, de lá para cá foram 9 anos. Eu estou há 9 anos só trabalhando de arte. E o primeiro, o segundo ano foi horrível. Tipo, eu basicamente vivi do que eu ganhei da demissão do restaurante. Assim. E segurando o máximo possível. Então, aí depois, no terceiro ano, começou a pegar. E eu ficava muito na azura, tipo, eu já fazia ilustração, ainda não tinha começado a fazer quadrinhos, porque eu ficava na azura de pensar, não, eu preciso melhorar nisso para fazer quadrinhos. Eu preciso estudar isso para fazer, eu preciso estudar mais anatomia, preciso estudar mais perspectiva, preciso estudar como escrever roteiro. E no final das contas, quando você senta para tentar fazer a parada, de verdade, aí é que você realmente entende também, do né? que você precisa. Tipo... Tanto faz como você se vira para fazer a perspectiva da cena tal, sabe? Eu acho que é mais impressionante do que você tentar fazer uma coisa bonita desde a primeira vez é você começar a fazer. E fazer. Até um final. Criar um projeto. E aí eu acho que o ideal, nesse caso, e essa seria a minha melhor resposta, né? Começa com um projeto pequeno, começa com um projeto de 3, de 5, de 10 páginas, no máximo. Cria um roteiro curto. Porque quando você terminar a última página e você tiver uma história fechada, nesse momento você vai entender o que é legal da quadrinização, o que você precisa de fato aprender para fazer o que você quer fazer. E você começa a entender melhor das maneiras para você chegar onde você quer chegar. Legal, eu acho isso muito legal. E agora eu vou ir para minha pergunta. A gente rodou. Cara, eu vou entrar num tópico sensível, inteligência artificial. Nós sabemos que inteligência artificial tem começado a tomar conta aqui no Brasil, no mundo, essencialmente, em diversas coisas. Nós recentemente tivemos novela que supostamente utilizou de inteligência artificial em sua abertura. Nós temos algumas produções de marketing, essencialmente, que utilizam de inteligência artificial. É até mesmo discutido recentemente, teve um creator que ele comentou que inteligência artificial se tornou o marketing do pobre e o não utilização da inteligência artificial se tornou o marketing ideal, o marketing de uma certa elite, né? Pode-se assim dizer. Eu queria saber assim, qual a sua perspectiva da inteligência artificial? Porque eu sou uma pessoa que começou muito extremista. Diz assim, eu não sou a favor da inteligência artificial, não gosto de inteligência artificial. Só que, tipo, por exemplo, existem coisas que eu durante meu trabalho, eu sou um fudido, sou um CLT, eu era um CLT que tinha que trabalhar 40 horas semanais. Eu utilizava muito da inteligência artificial nos meus textos para correção, para algumas ferramentas aqui e ali muito pontuais, como editor de vídeo, né? Edição de vídeo, eles comentam muito sobre você tem que saber, hoje em dia ser editor de vídeo não é você
essencialmente saber editar. É você ter o know-how de analisar o que funciona e o que não funciona nessa inteligência Para artificial. administrar. Eu ainda sou meio um pé atrás com inteligência artificial na edição de vídeo, porque eu sinto que ele não tem ainda o feeling que um ser humano consegue ter, mas então eu não dependo tanto, eu fico sempre mais para texto mesmo, correção. Mas para você, como que você vê a inteligência artificial nesse âmbito como uma ferramenta e como você vê dentro do mundo artístico? Você acha que é uma tendência? Daqui a alguns anos a gente vê artistas em Arts Alley que utiliza de inteligência artificial e está vendendo tranquilamente? Como que você pensa sobre assim? Eu espero que não. Começamos por aí. Já vamos começar nesse ponto. Eu sou extremamente contra, assim, extremamente contra a IA. E aí, vamos lá. Dentro desse espectro, quando você normalmente levanta essa bandeira de sou contra a IA, muita gente vai para a ideia do mas tem coisa que a IA faz que é boa, e na medicina, e não sei o que, não sei o que. Mano, eu tô falando da IA generativa relacionada a produções audiovisuais, relacionada a efeitos especiais, relacionada a desenho e essas coisas, sabe? A gente sabe, a essa altura, e acho que todo mundo já deveria saber a essa altura, como que foi feito as pesquisas, como que eles conseguiram os dados e como que eles conseguiram treinar essas inteligências. Uhum. Então, a partir desse ponto, já se torna extremamente sem ética, sabe, o bagulho. Então, eu já tenho um grande, sabe, eu já faria um grande alvoroço só por conta disso, saca? E fora isso, eu passei assim, o ano de 24 e até metade de 25, eu senti uma queda bem brusca, assim, sabe, de jobs para nós, assim, artistas. Sim. Talvez a galera que é muito grande não tenha sentido tanto esse baque, mas muitos de nós, eu incluso, senti um pouco disso. O ano de 2024 foi um dos piores anos da minha vida. Eu vou te falar assim, como uma pessoa que já teve experiência com... Eu tinha um projeto de uma HQ que ele não foi pra frente, mas eu cheguei a contratar uns artistas para, sabe, uma página teste? Para ver como é que funciona. E eu senti muito em algumas páginas teste que eu fiz que a pessoa, ela sabe quando ela gerou na inteligência artificial e meio que desenha por cima. Sim. Eu acho que também você gera um sentimento também de desconfiança dentro desse meio, que você começa a pensar, será que tem uma inteligência artificial aqui? E ali... cara, hoje em dia tem um chamado paranoia da AI hoje em dia, né? Que é normal. Hoje em dia, tudo que você vê na internet, você sempre questiona. Sempre fala assim, esse pato correndo aqui, será que isso aqui é IA? Você fica na dúvida. Sempre. E agora também tem paradas de IA que tem artistas, eu digo entre muitas aspas, de IA aqui, porque para mim não é arte, isso aí. Artistas de IA que pegam e geram etapas do tá desenho. Brincando. Etapas no desenho para mostrar que fizeram as etapas, saca? Só que você consegue ver. Porque a pessoa se considera um artista de IA porque ele sabe usar o prompt e sabe, né, gerar a imagem que ele imaginou usando o prompt. Pra mim existe uma analogia que eu acho que é muito relacionada comigo também. Tipo assim, quando você bota uma lasanha no micro-ondas para esquentar, você não é um chefe de cozinha. E você não é um cozinheiro. Exatamente, é verdade. Quando você faz um prompt, mas eu tenho que escrever e reescrever, mano, isso não é a mesma coisa. Tipo, você sabe escrever prompt. A minha lasanha tá muito congelada e eu vou ter que botar mais uma vez, e vou ter que botar mais uma vez. E pronto. É isso. Você não é chefe, você não é cozinheiro, então você não fez a lasanha. Fora que nesse papo de democratização da arte, caraca, mano, a arte é extremamente democrática. Qualquer pessoa que pega um lápis e um papel pode desenhar. E todo mundo desenha. Isso é uma coisa que eu acho muito doida. É basicamente algo quase que intrínseco do ser humano desenhar. Você pode não continuar desenhando depois que você cresce, mas toda criança desenha. É um dos primeiros passos de desenvolvimento. Né? E criança desenha em tudo quanto é lugar. Tipo, eu ia pra praia, eu pegava um graveto e ficava fazendo desenho na areia. Você vai em qualquer lugar que você acha um giz, você começa a desenhar na rua. Quando você quer desenhar, você desenha, saca? Então, essa ideia de, mas você desenha melhor do que eu e eu quero desenhar tão bem quanto você, só que eu não quero fazer o que você faz.
as pessoas analisam o seu palco. Tem até aquela ideia de analisam quando você está no palco, mas não sabem o que está rolando no teu backstage, não sabe quanto tempo você passou para chegar naquele ponto. Saca? Eu tô há 9 anos que eu desenhei quando era criança, faz 9 anos que eu tô trabalhando com isso, mas faz 12 anos que eu voltei a desenhar e eu desenho todo dia. Todo santo dia. Eu não fico sem desenhar. Inclusive, você chegou a ver... O que você pensa sobre, talvez, o caso do Mike Deodato supostamente ter usado inteligência artificial? O que você achou do caso? Isso já é um pouco mais sensível. Eu particularmente, eu sou contra e ele diz que não usa, aí a galera diz que ele usa, né? E eu vejo que assim, ele já fazia algumas coisas de fazer foto e fazer trace em cima da foto e tal. Então ele é um processo que ele faz e eu não sei dizer se eu não faria dessa forma. Mas você, como artista, você chegou a ver as páginas? Você acha que foi utilizado talvez uma inteligência artificial para ser feito o tracing, ou é mais uma, tipo, se encaixa numa paranoia? Qual que é a sua opinião como artista? Eu acho que entra dentro da paranoia, mas eu particularmente consigo enxergar um pouco, assim. Desse quadrinho que eles estavam falando em particular, eu consigo enxergar uma certa sensação, assim, de sim. IA, sabe? Porque teve um quadrinho do Homem-Aranha que teve, supostamente, também IA generativa nos fundos, que foi o do... Acho que é o Homem-Aranha, o 2, daquele lá, do que a Mary Jane morreu por causa que o esperma do Homem-Aranha era radioativo. Sim. Eu não, esqueci o nome desse arco. A gente vai passar para o próximo tópico, que é com o Fernando, mas antes, dar uma boa noite pro Murilo, pro Faz Lanches. Que o Faz Lanches falou que o Mika foi uma inspiração na época que desenhava e que ele fica... feliz que ele esteja desenhando coisas de Tokusatsu. Sim, obrigado. Olha só. Então, vamos lá. Fernando, qual a sua pergunta? Eu queria aproveitar que você falou que é contra a IA. Como você vê ela sendo usada em produções? Tipo, Zetsu foi usado no teaser. King Oger, character designer, disse que usou na série. Pois é, cara, assim, eu fico definitivamente chateado, assim, saca? Tipo, quando saiu e a ideia de que tinha sido usado e tal, tem algumas vezes que eu não sei se eu quero não acreditar, sabe? Ou o que eu quero fazer, assim, mas eu definitivamente vejo, assim, que se fosse usado com frequência, assim, se eles começassem a fazer o uso, sabe, com frequência... Pelo menos antes, até agora, acho que só foi no teaser, né? Assim, a única sensação que eu tenho que se usaram foi ali, porque dali pra frente eu não acho que tenham usado pra nada, e, inclusive eu acho que tá indo muito bem, assim, como produção audiovisual, eu tô gostando de Zetsu, mas além disso, eu acho que como produção audiovisual tá num nível bem legal, assim, sabe, eu acho que tem uns efeitos que estão muito maneiros, sabe, tem os designs são lindos, eu acho todos os designs de Zetsu mais simplistas e bonitos, mas se fosse comprovadamente a gente começasse a ver séries que tivessem muita aplicação de IA, eu provavelmente pararia de ver. Teve aquela questão do Power Rangers também, né? Você estava comentando, eu lembrei dessa questão dos Power Rangers que eles utilizaram, que inclusive foi engavetado. O projeto, eu acho que devo enfatizar, né? O Mega Power, ele chegou a vir aqui no Talk Show, se vocês quiserem, tem episódio no canal da Akiba Station, onde a gente acaba comentando um pouco sobre esse cancelamento do projeto, que foi uma questão de divergências criativas, por causa que o projeto ele foi financiado pela Playmates, só que a Disney tinha fechado essa parceria com a Hasbro, supostamente, eu coloco supostamente porque nunca foi confirmado, essencialmente, a Disney pediu para vetar esse projeto com a Playmate. Foi o que eu também conflito de acompanho interesse, o canal então, do Rapidão. são ótimos, inclusive. São, Mas não foi confirmado, apenas foi confirmado que foi engavetado. Assim, é uma coisa que a gente tem confirmação, o projeto... Nunca vai Foi ser. engavetada. Talvez em algum momento vaze, eu acho que hoje em dia tudo vaza. Eu tenho esperança no vazamento, tipo, por exemplo, do filme da Patty Girl. Eu tenho, assim, todo ano eu penso, esse ano vai vazar esse filme. Dizem que é ruim, mas eu queria pagar pra ver. Tem o Michael Keaton, cara. Tem o Michael Keaton, exatamente. E tem alguma pergunta, Nozomi? Eu queria fazer a pergunta, de novo, voltado pra sua carreira. Eu gosto muito de entender como que as pessoas chegaram até lá, como trilhou. É uma pergunta meio parecida com a que o Katsuya fez, mas...
quando que você percebeu, tipo assim, eu desenho? Aí, tipo assim, ver o seu trabalho, ver que isso é a fonte da sua renda, ou que vai começar a ser, e você perceber, tipo assim, eu desenho. Tipo, que legal. Porque, assim, o Rastan, que apareceu aqui, ele falou que já interagiu com você algumas vezes no Twitter, ele desenha agora, e ele voltou a desenhar depois que me conheceu e conheceu o Tokusatsu, e hoje em dia ele faz comissão pra gringo, tipo, né, de vez em quando, e aí ele, recentemente, tipo, para e pensa assim, cara, eu acho que eu desenho, sabe? Tipo, de assumir assim, cara, eu desenho coisas legais, as pessoas gostam do que elas veem, elas me, tipo, passam um trabalho pra eu, sei lá, ele desenha muito original character, né, das pessoas, faz uma pose assim, eu quero o meu personagem assado no seu estilo. Então, tipo, de perceber assim, cara, é isso aqui que eu faço, isso aqui é meu trabalho e tá dando certo, assim, quando que foi seu momento de realização? Eu acho que ele mais ou menos parte de duas frentes, assim. Tipo, um é a realização de que você está fazendo uma coisa que você gosta de fazer e quando você terminar, você sentir aquele orgulho de, cara, eu consegui fazer do jeito que eu estava querendo fazer. É muito menos frequente no começo, quando você começa a desenhar, essa sensação de objetivo alcançado é muito menos frequente. E esse que é um dos problemas, e essa é uma das primeiras barreiras que qualquer pessoa que começa a desenhar tem. Né? Quando você chega naquele ponto de frustração onde você não consegue vencer um obstáculo e ele acaba te vencendo e você começa a querer desistir. Você ser resiliente nessas horas é importante. E daí, quando você e você começa a fazer coisa que você está achando que está legal, já é um ponto. E tem o outro que é a percepção pública, de você, ainda mais nos dias de hoje com redes sociais e tal. Eu comecei a postar em Facebook, grupo de Facebook, os desenhos que eu fazia de cavaleiros e tal, né? E a galera começou a perguntar, pô, como é que você colore? E na época eu fazia tradicional, fazia com lápis de cor. Nossa. Aí eu falei, pô, faz assim, faz assado e tal, só que não dava para explicar falando. Difícil, né? Foi aí que eu comecei a fazer, vou fazer vídeo, vou colocar no YouTube, e, mano, sem pretensão de ser youtuber, de fazer nada, só queria botar lá, quem quisesse ver, via. E comecei a fazer isso, e daí começou a vir gente, daí começou a vir mais, a galera começou a pedir coisas mais específicas. Agora faz isso, agora faz isso. E daí comecei a realmente querer produzir conteúdo. E sempre escutando o que a galera estava querendo que eu ensinasse. E daí, quando a galera pedia coisa que eu não sabia, isso me forçava a aprender algo novo. Então, eu pegava e parava e falei assim, cara, como é que eu vou saber fazer isso aqui e tal? E daí eu treinava, praticava, criava um vídeo e daí lançava. E aí, com isso, isso acabou me forçando a estudar e eu comecei a ganhar um conhecimento. Esse canal chegou até 80 mil seguidores. Olha só, e o que aconteceu com ele? Aconteceu que chegou num ponto que que o algoritmo estava muito zoado nessa época. Foi, acho que um período que começou a ter muito... Acho que que o TikTok começou a estourar. Não, foi antes disso, na verdade. Foi bem antes disso. Foi teve um momento que o algoritmo começou a privilegiar muito os canais grandes e deixar muito de lado os canais menores, abaixo de 100 mil. E eu lançava vídeo, nessa época eu estava lançando 3 vídeos na semana, saca? Eu estava produzindo muita coisa, eu trabalhava em restaurante, então, tipo assim, eu usava uma madrugada para editar vídeo, acordava mais cedo para poder filmar durante o dia, sei lá, eu fazia tudo, assim. E aí eu fazia isso e eu não estava atingindo nem 5% dos meus 80 mil, saca? Nossa. Tipo, tava muito ruim, assim. Aí eu falei, cara, eu comecei a ficar cansado, aí eu desisti. Esse canal não era até hoje, não? Não, então, aí eu desisti, passei um tempo assim sem produzir, passei um ano sem produzir nada. Aí eu resolvi fazer uma live, aí foi legalzinha, mas não peguei assim a vontade de novo. Aí veio um grupo e me ofertou dinheiro para comprar o meu canal. E na época eu tinha desistido totalmente de YouTube e eu tava precisando de dinheiro, então eu aceitei. Aí eles tomaram um strike em 2 lives e Tá vendo? o canal foi derrubado. Nossa, cara, que coisa mais frustrante. E vamos aqui para uma coisa mais rápida também, para que também a gente consiga fazer cortes legais. Faça o seu top 5 Kamen Riders. Top 5 Kamen Riders, tá? Do 5º ao 1º lugar. Do 5º ao 1º, tá. Eu sei que isso é minha lista. Assim, já, Eu né, vejo galera? tudo quanto é produtor de conteúdo de Tokusatsu especificamente falando, essa é a minha lista. Você pode discordar, fique à vontade.
Mas vamos lá, o número 5 pra mim é... Número 5 é Ryuki. Número 4 é Build. Número 3 é Gabo. Eu amo Gabo. Número 2 é Black. Em parte pela nostalgia, mas eu realmente acho que é uma série muito boa, sabe? Eu considero a melhor da Era Showa, sem sombra de dúvida. Apesar de eu gostar muito do Ichigo. E o número 1 é W, né? Kamen Rider W é a minha série de amor, assim, de tudo quanto é Tokusatsu, não só de Kamen Rider. É a minha série favorita, eu já vi ela já 3 vezes, já tô vendo de novo agora. Eu amo essa série. Não, W também é uma temporada muito querida pra mim, porque eu assisti com meu irmão mais novo, muitos anos atrás. W eu acho que quase foi sabe aquele Kamen Rider que quando você começa a acompanhar semanalmente, W quase foi esse Kamen Rider pra mim. O que eu comecei a acompanhar semanalmente foi Fozer. E uma coisa que eu queria saber, assim, uma questão um pouco mais... Vamos lá, questão de posicionamento. Eu acho que é uma coisa muito importante como artista, e é uma coisa que eu prezo muito como quadrinista, coisa do tipo, é a questão do posicionamento como artista em determinadas ideologias. Até eu acho que é uma temática que eu acho muito pertinente a gente trazer, justamente porque você também é artista. E eu não sou o grupo de pessoa que fala, não tem política no meu produto. Eu acho que tudo que você tem que produzir, tudo que você escreve, tudo que você consome, existe um determinado elemento político. A gente querendo ou não. E eu percebo nos seus perfis que você é uma pessoa bem politizada, você é uma pessoa que tem uma opinião sobre isso. E eu percebo, de uma forma muito triste, né, que temos alguns artistas que chegaram a fazer alguns quadrinhos de Tokusatsu que são de direita, alguns são de extrema direita, e aí eu fico... Com isso, eu tenho 2 perguntas, assim. Como que você se posiciona politicamente como artista e como você vê que isso conversa com suas produções, com o Tokusatsu? E acho que vai acabar se tornando uma terceira. Por que você acha que tem tanto artista, quadrinista de Tokusatsu que é de direita? Vamos lá, eu acho que a arte, acima de tudo, é política. A arte é um ato político. Ser artista é um ato político. Até porque, sinceramente, posicionamento político é uma coisa que você tem, você não tem. Se você não liga para a política, isso é um posicionamento político. Se você não quer saber de política, isso é um posicionamento político. Qualquer coisa é um posicionamento político. E a arte, ela vem muito junto, de mãos dadas com a ideia de você propagar de alguma forma, tanto para um lado quanto para o outro. Né? Tipo, o nazismo ele se criou basicamente na propaganda política, na arte. Eles fizeram muita coisa com arte e depois derrubaram a arte, sabe? Inclusive, o meu ponto pelo qual eu acho que é muito... Eu sou... Não vou dizer que eu sou contra, assim, não que eu não acho que eles não devam existir, mas, tipo... Eu acho muito estranho, assim, quadrinistas e artistas de direita, porque a direita ela é muito ligada a criar uma ignorância coletiva, assim, sabe? A abrir menos espaço, a queimar livros, acabar com cultura, sabe? Para poder manter a população mais controlada, digamos assim, sabe? Isso à extrema direita. E, pô, agora em relação a Tokusatsu, por exemplo, cara, Ishinomori era claramente de esquerda. Com toda certeza. Claramente de esquerda. Saca? O inimigo, pô... É um grupo nazista. O inimigo é um grupo nazista. Shocker é nazista. Quando a galera fala assim, Tokusatsu não é político, eu falo assim, acho que você tá assistindo... Eu não V3, sei se você tá que assistindo. literalmente luta Não tem como. Eu não sei agora de Eu falo, Mas tem. A pessoa não tá assistindo Tokusatsu. Eu acho que, assim, as séries atuais, elas são um pouco mais diluídas e as séries da Era Show, elas eram mais realistas. Elas eram mais... era um negócio assim elas eram... Mas era uma outra época. As coisas são muito diferentes hoje em dia, sabe? Então eu entendo tudo isso. E essa é outra coisa, outra das razões pelas quais eu vejo que existe qualidade em cada passo, assim, né? Tipo, cada era, cada série e tal. Mas sim, eu acho que tipo, é importante a gente ter um posicionamento político ativo, porque como artistas a gente está sempre tentando passar a nossa visão de mundo. E a minha visão de mundo é um mundo mais igualitário, é um mundo onde as pessoas não sofram abusos, não sofram racismo, não sofram preconceito, não sofram qualquer outro tipo de assédio, sabe?
e que esse tipo de comportamento não seja aceito. Não seja... Você é antirracista ou você é racista, meio que. Eu sinto um pouco disso. Se você não está completamente contra e não se posiciona contra, você está a favor de alguma maneira. Não é que você esteja a favor, mas a inação, o fato de você não fazer uma ação não que vai te... contra. Que vai contra, exatamente. Ela não te propaga para um mundo melhor nesse sentido. E eu acho que todo mundo teria que estar tentando caminhar para isso. A neutralidade é um posicionamento, né? Sim. Querendo ou não. Ultraman Ômega, ele traz essa questão. O Tokusatsu traz isso demais. Essa questão de você ter empatia pelos outros, ter compaixão, de você... A coragem dos heróis vem deles quererem proteger aqueles que são afligidos pelo mal, né? Tipo... Cara, eu amo o Ryuki, por exemplo, porque o Shinji é provavelmente um dos riders mais gentis da franquia inteira, assim. Ele tá ali no meio de uma batalha, de um Battle Royale, e ele não quer matar os outros. Ele não quer... Não, eu vou seguir o meu caminho, eu quero salvar todos. Inclusive aqueles que estão tentando me acabar comigo. Saca? Tipo, pô, eu acho isso é extremamente político, sabe? Sim, com toda certeza. Eu lembro que até se estabelece que a ideia de Ryuki originalmente era trazer um Kamen Rider para cada pequeno arco, né? Não teria Mon, seria Kamen Rider. Aí eles acabaram tirando, só que uma das ideias que eles mantiveram era que cada Kamen Rider tinha o seu conceito de justiça. Porque, de uma certa forma, todos nós temos o nosso conceito de justiça. Ele trouxe os ideais de cada justiça. Eu acho isso muito legal, isso é uma questão de posicionamento político, e é uma questão de você querer sempre explorar. E aí eu volto para a pergunta também. Por que você acha que tem tanto artista que curte Tokusatsu que é de direita? Como a gente fazendo uma análise, como que a gente chega na direita? É isso? É isso, eu real tento entender, assim, sabe? Eu fico assim, tipo, eu gosto muito de Kamen Rider Black e tal. Pô, como é que você consegue olhar para o Black e ver todo o problema que ele passa, sabe, o conflito e a relação tóxica que ele tinha com os Gorgon e tudo mais, sabe? Como que você vê tudo aquilo e você não entende? Você acha que ele é um mega de um herói e você não entende que você defender uma pessoa que está sendo agredida porque ela é um pouco diferente de alguma outra pessoa, sabe? Então, eu fico com essa dúvida. Você não consegue fazer essa ligação, tipo assim, cara, o Isamu defenderia essa pessoa que você está atacando, saca? E até essa questão de ataque, assim, sabe? Eu não sou uma pessoa necessariamente eu sou muito vocal sobre o que eu acho que é certo, mas eu não fico procurando o Twitter ou as contas dos outros para poder ficar atacando pau de você é burro, você é idiota. Eu faço isso com alguns deputados, com alguns políticos de verdade, porque aí eu tô realmente falando com eles. E eu quero que eles saibam que eu sei, o que eu acho, né, o que eu falo, qual é a minha opinião sobre o que for, assim como as várias outras opiniões que você vê de outras pessoas, para que mais pessoas consigam ver que não é legal o que eles estão fazendo ou o que eles fazem. E aí eu não estou nem falando independente de qual for o partido, qual for o lado, só que nos dias de hoje, para mim, pelo menos, a grande maioria é de direita e é de extrema direita. Sim, eu sou uma pessoa assim, abertamente de esquerda, então eu entendo muitas dessas questões. E a gente, como quadrinista, né? Você comentou de X-Men, você comentou de Homem-Aranha, e eu acho isso muito legal por causa que quadrinhos traz um pouco de política. Sim. E uma coisa que me chamou muita atenção, até mesmo acompanhando os seus conteúdos, é que a gente teve a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. E eu vi muita gente comentando sobre a questão da intervenção do Superman no filme, do filme do Superman, de Arrampur com todos os outros tudo mais lá. E eu percebi que existe uma certa influência de super-heróis quando a gente pega um pouco desses conceitos políticos sociais. Eu fui mais a fundo e eu entendi que o Superman ele é uma representação americana de intervenção internacional. Sim. Para alguns, e que é por isso que eles trouxeram essa justificativa, tanto que Alan Moore ele já chegou a dizer isso, que os super-heróis são uma certa base de um fascismo, né? Pode ser assim dizer. Queria saber como que você vê o papel dos super-heróis nessa questão política
política? O que você pensa quando fala, tal super-herói é essencialmente fascista? Tipo, por exemplo, já falaram muito que o Batman é fascista. Como que você vê essa construção de personagem? Como que você vê a influência que esses personagens têm no mundo político, social, essencialmente? Bom, excelente. Eu vejo assim, tipo, o caso do Superman, por exemplo, e desse filme em particular, a gente vê que quando ele faz a ação que ele faz, que a gente sabe que, tipo, tecnicamente é parecido com o que aconteceu, né, no Trump agora fazendo com a Venezuela, que é de você ir porque você quer e porque você pode. Sim. Em algum lugar e fazer alguma coisa. A gente vê que o Clark, quando ele volta para casa e está conversando com a Lois, a gente vê que ela faz ele entender e ele fica muito, muito chateado com isso, com muita raiva disso, justamente porque ele percebe que ela tá certa, de tipo, você não pode fazer o que você fez, não é certo, e a gente vê que ele faz isso muito mais na inocência, porque no fundo, independente dele ser já adulto, ele é um alienígena, saca? Independente dele ter crescido aqui, ele é muito diferente de qualquer. Ele sempre soube que ele tinha algo de muito diferente. Então, existe uma coisa dele se sentir meio de fora e, portanto, talvez eu pudesse agir dessa maneira e aí ele ter que ser... Isso não é presente só nesse filme, é presente desde a criação dele. Ele sempre é ensinado por outros como que humanos se portam, como que humanos fazem o que fazem. O disfarce dele é ser humano. Ele é alienígena. E ele sabe que ele é, entendeu? Então, tem muito disso. E acho que essas posições são muito refletidas no tipo de coisa que eles fazem e talvez a galera de direita veja muito essa questão da força, da quantidade de força que os super-heróis têm e o quanto que eles conseguem tirar das pessoas, no caso, na maior parte, vilões, na base da porrada, na base da força, na base, sabe, da coação, de coisas assim, né? Tipo, coisas fora da lei, de certa forma. E acho que isso talvez reflita no que eles sintam que é legal e eles concordam por conta disso. Porque no fundo, quadrinhos sempre foi uma coisa, quando ele começou a sair lá atrás, era uma coisa de uma meninos. Propaganda americana, né? E também era uma coisa de meninos, era uma coisa muito de quadrinhos de super-heróis é para meninos, era uma cultura que partia da misoginia. Sim. Saca? Então, era uma coisa que você sabia que existia muito, a gente via muita testosterona ali rolando e isso era legal, era másculo, era macho e tal. E em algum ponto começou a ser meio zoado e daí menos, foi uma época que os nerds sofriam muito, nós nerds sofríamos muito bullying e por aí vai. Mas eu vou dizer que tá dando a volta agora voltou a ser legal. Em algum momento o nerd vai voltar a merecer apanhar, porque tem muito nerd assim, muito nerd sem noção. Tem uns. Mas mas eu acho muito doido. O ator do Homelander, por exemplo, ele acha muito doido que ele tenha fãs que são muito fãs dele. E ele fala assim, o que vocês têm de errado, cara? Tipo, o Homelander é um vilão, ele é muito mal. Ele não é legal. Eu fico com esse pensamento, né? Essas questões, eu gosto muito de ver esse pensamento quadrinista, porque eu sou do grupo de pessoas que questiona muito o papel de super-heróis, a influência dos super-heróis no mundo dos quadrinhos, também o seu impacto na sociedade. Eu sou uma pessoa que, tipo, por exemplo, isso já foi um amigo meu que ele acabou conversando comigo, mas de uma certa forma eu achei até assustador o dado que ele trouxe. Que os super-heróis, eles são uma representação de uma certa forma da direita, de uma forma tão grande que no ano em que nós tivemos o Trump e o Bolsonaro se elegendo, bate justamente com um período de ascensão muito grande dos filmes de heróis da Marvel. Em que você percebe que há uma influência muito grande do o mal que é o secreto, o preto no branco, o super-herói é o que faz o que é necessário ser feito, é o que todo mundo está contra. Aí você faz essa jornada de super-herói muito semelhante que eles fizeram, né, com o Trump e o Bolsonaro, que eles foram durante esse tempo perseguidos, logo que eles se tornaram quase que uma figuras heróicas. Então eu questiono muito essa questão dos quadrinhos e até mesmo de filme de super-heróis justamente por causa disso, por causa que
que eu sinto que eles têm um papel de certa influência política, social, a gente querendo ou não, né? Afinal de contas, eu não sei, assistiu Guerra Civil? Sim, do Capitão sim, América? sim. Eu não sei qual for o seu lado, mas eu, por exemplo, eu ficava muito fiquei do lado do Homem de Ferro durante o período de tempo em que eu assisti, por N motivos, que foi tipo, por exemplo, relações internacionais. O Capitão América, ele queria quebrar regras de relações internacionais, justificando que era necessário intervenções quando ele julgasse necessário, sendo que isso é um papel que os Estados Unidos faz. Os Estados Unidos, ele se intervém quando ele julga necessário intervir, e eu vejo muito o Capitão América como uma representatividade americana. Então, eu fiquei do lado do Homem de Ferro por causa que ele queria ações da ONU, em questões de relações internacionais, ele estava mais alinhado com elementos um pouco mais progressistas, que todas as pautas devem ser discutidas, e um pouco também fiquei do lado do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, por causa do Homem-Aranha. Eu sou muito fã do Homem-Aranha. Então, eu acho muito legal ter esses debates políticos, sociais, ainda mais com quem entende dessa área, porque a gente vê que existe um papel, né, de influência, querendo ou não, né? Então, é assim, é que de uma forma geral, cabe a subjetividade também, a interpretação de todos. Assim. Então, o cara, talvez nesse sentido, o cara que é de direito que consegue identificar os pontos com que ele se identifica dentro dos quadrinhos que ele está lendo, e isso vira a verdade dele sobre o que são aqueles quadrinhos. Só que tem muita coisa que tem. Com o Superman teve muito meme que apareceu sobre as questões de que agora o Superman é woke. Não, o Superman é woke desde que ele foi criado, cara. Desde os anos 50, desde os anos 30. Ele sempre foi. Tem quadrinhos, dos primeiros quadrinhos dele, das primeiras aventuras dele, que nas primeiras páginas você já vê ele falando uma parada que hoje em dia seria dito que é woke, saca? X-Men sempre foi sobre equalidade racial, sempre foi, sabe? Nunca não foi isso. Se você entendeu algo diferente disso, eu não estou dizendo que você está errado, só que você não entendeu a mensagem que os autores queriam passar, porque a gente sabe efetivamente que essa era a mensagem que os autores queriam passar, porque eles já expressaram isso, sabe? Stan Lee já falou sobre isso, o Joe Shuster já falou sobre isso, o Bob Kane já falou sobre isso. Todos os grandes autores, Jack Kirby, Joe Quesada, Chris Claremont, qualquer quadrinista grande do passado expressa isso. E a grande maioria, a grande maioria não, acho que todos os grandes, assim, todos os muito conhecidos são de esquerda. Não são de direita, sabe? Eu acho isso eu acho importante, mesmo que a gente esteja falando de Tokusatsu, temos um quadrinista, é legal a gente utilizar desse espaço pra gente trazer esses elementos educacionais, né, dentro da parte da arte. E agora, vamos ver os comentários, antes da gente ir pro próximo bloco. Advento, Rabbit, Take, Ciclone, Kuga. Ficou animada aqui. Ok, nos plays, você fez todos os... Era Heisei. 3, 2, 1. Tá, faz arte é vida, Shinomori Gold. Exatamente. Shinomori Gold. E Gold bravo. Reiwa Brasil, exatamente. Ou você tá ou não. Concordo, essencialmente. Eu acho muito legal a gente trazer essas pautas. Fernando, você tem mais alguma pergunta? Não, pode continuar. Eu queria perguntar em relação ao seu filho. Como que foi... introduzir Tokusatsu pra ele? Foi uma ideia? Sempre foi uma ideia sua? Tipo assim, não, agora que eu tô na pira, eu vou apresentar pra ele. Assim, vamos lá. Eu gosto muito da ideia de apresentar coisas que eu gosto para qualquer pessoa que eu gosto, né? E mais especial ainda para as pessoas que eu amo, que são do meu círculo mais próximo. Então eu já tinha vontade de mostrar para ele, só que eu não queria forçar, eu não queria chegar e falar, filho, vamos ver isso aqui. E aí, você gostou? Eu não queria fazer isso porque eu não quero espantar ele, né? E além de conhecer meu filho, eu também penso que eu também não gostaria de ser forçado a fazer nada, sabe? Mas ele tem muita... Meu filho, eu, minha esposa, a gente é muito próximo. A gente tem muito essa questão de, tipo assim, querer conhecer o que o outro gosta e fazer parte. A gente joga videogame com ele, do jogo que ele quer jogar. A gente vê coisas que ele quer mostrar pra gente, saca? Então a gente... E vice-versa. Aí, ele já via que eu gostava... Quando a minha esposa me deu esse de presente ano passado, esse driver... eu pirei, fiquei felizaço. E ele achou maneiríssimo, ele gostou dos sons e tudo mais. Aí ele falou, caraca, que legal, isso é de câmera. Aí eu mostrei pra ele como é que o W se transformava, o Henshin. Ele falou, caraca, que legal. Aí eu falei, opa. Começando a ter olha.
Aí eu fiquei, tipo, e ele tá com 8 agora. Ele já tá lendo, escrevendo, mas ele ainda tá no aprendizado disso. Tipo, ano passado foi o primeiro ano de aprendizado sério, assim, de Sim. leitura e escrita. E aí ele começou a ler livros ano passado e daí a gente... aí ele começou a ler quadrinhos, aí ele começou a ler Dragon Ball, aí ele começou a querer ver outras coisas. Aí eu comecei a ver anime com ele, comecei com Haikyuu, porque ele tava fazendo vôlei. É muito legal. Ele tá fazendo vôlei e ele ama. Cara, ele ama Haikyuu. Ele fica fingindo que ele vai cortar. Meu Haikyuu é muito bom. Ele ama Cara, Haikyuu. eu acho muito incrível. O japonês consegue fazer assim, consegue transformar tudo meio que numa coisa meio shonen, né? Sim, Lá na- mano, isso o eu acho Haikyuu é muito, fantástico. tipo, parece eu acho batalha. fantástico. Aí, tipo, aí a gente começou a ver isso, daí aí quando tava pra estrear Zetsu e eu sabia que ia vir dublado, eu falei, filho, vai estrear um Kamen Meu Rider momento, novo. meu momento. E vai ser dublado. Aí ele, é mesmo, papai? Eu falei, então eu quero ver. Aí eu mostrei pra ele o Henshin, logo quando saiu, assim, o Teaser, teaser né? e tal. Aí eu falei, tá vendo? Esse aqui é o driver desse. Daí ele falou, e tem esse brinquedo também? Eu falei, eu tenho. Daí, você me dá, papai? Eu falei, eu dou, com certeza. Aí eu fui, tipo, procurei saber quanto era, comprei o driver pra ele. Quando chegou o driver pra ele, ele ficou, tipo, cara, ele ficou dias, né? Ele ia pra rua, ele ia com o driver. Qualquer coisa, assim. E daí, quando estreou o Zetsu dublado, a gente começou a ver de cara, assim. E daí, quando ele começou a ver, ele começou a curtir, aí ele... E ele já tava lendo o quadrinho, ele tá, tipo, mano, do meio do ano passado para o final do ano, ele leu 16 volumes de Dragon Ball já. Caramba! Nossa. Aí eu falei, pô, ele tá lendo, né? Tá lendo bastante, assim. Então, pô, será que rola dele ver algo legendado? Daí eu falei pra ele de X-Aid, né? Que ele, como ele gosta muito de jogar e tal, eu achei que ele fosse curtir. E eu comecei a ver X-Aid, tipo, eu vi acho que 5 capítulos e eu falei assim, cara, eu acho que o Hiro vai gostar disso aqui. E eu consigo ver o apelo muito grande que X-Aid tem pra criança em particular. Eu acho, tudo que eu tô no 10º episódio, porque eu tô vendo com ele. Eu tô achando irado, assim, eu tô achando X-Aid muito irado, assim, sabe? É do mesmo escritor, inclusive, de Zetsu. Exatamente. E eu tô achando muito irado e o que talvez tenha sido pouco apelo no visual, primeiramente pra mim, depois, tipo Bumbundia também. Bumbundia eu comecei a ver, eu achava aquela escalota feia. E no final da série eu tava achando a escalota linda, sabe? Então, assim... Aquela coisa que você vai aceitando, você vai comprando aceitando. a ideia. Tá, é maneiro, eu curto. E daí aí eu falei de X-Aid pra ele quis ver, e daí ele começou a ver, então a gente tá vendo. Aí a gente vai e volta da escola dele, assim, que eu vou levar ele na escola e busco ele na escola, ouvindo música de Tokusatsu, ouvindo muita abertura. Legal. Tipo assim, pô, ele fica cantando pela casa, andando, tá muito maneiro, assim. Aí eu falei que eu vim aqui pra São Paulo, que eu ia participar de um podcast sobre Tokusatsu e tal. Aí ele ficou todo empolgado. Eu comprei essa caixa, montei com ele. Enfim, ele tá curtindo, assim. Que legal. Nossa, que maneiro. E eu tô felizão, assim, porque ele tá, tipo, abrindo as portas dele de verdade. Né, o negócio, é isso. E anime também. A gente terminou de ver tudo que tinha pro Haikyuu. Começou a ver Boku no Hero agora. Ele tá curtindo muito Boku no Hero também. No Hero é muito legal. A gente viu também Pokémon completo. Enfim, o Jornadas, né? E tá vendo Horizons que tá tendo agora. Enfim, tá uma época boa, assim, tá uma época bem legal. Tô curtindo muita coisa com ele, assim. É muito legal, né, quando a gente tem Pô, filho pra demais, essas coisas. cara. A minha filha, ela ganhou de presente um Piplup. Nossa, ela ama esse Piplup, ela gosta de Pokémon, ela assiste as musiquinhas de Pokémon. Então, assim, eu fico muito feliz quando ela faz essas coisas, né? Qualquer coisa que tem. Eu espero muito que a minha filha, por exemplo... Eu não sei quando o seu filho nasceu, se você já pensou, não, eu quero apresentar ele o Tokusatsu. A minha filha... Cara, tipo, eu queria, assim, desde quando ele era pequeno, eu vi, durante a pandemia, a gente viu... A gente deitava ele sempre dormia no meio da tarde e a gente sempre brincava na piscina de manhã, assim, a gente tem piscina lá em casa, a gente sempre brincava na piscina de manhã e daí, porque era o horário que a minha esposa tinha que trabalhar porque ela tinha reuniões e tal, e eu sempre trabalhava, a gente revezava, né? Ela trabalhava durante o dia, quando ela parava de trabalhar às 5, eu trabalhava até de madrugada e por aí vai, pra a rotina, sempre estar alguém com ele, sempre alguém fazendo a rotina com ele, ele tava com 3 anos, né? E a gente brincava um pouco na piscina e tal, eu botava ele para nadar, trabalhava um pouco nisso, e daí depois fazia almoço, e aí
Depois do almoço, ele sempre tirava uma soneca. Aí essa soneca, a gente sentava na TV, na frente da TV no sofá, e eu botava Power Rangers. E ele começou a ver Power Rangers, tipo... Então, naquela época, ele já começou a achar legal. Aí, depois, ele perdeu o interesse. Aí, eu falei, tá, não vou forçar, vou esperar. Vai chegar. Vou esperar meu momento. Vai chegar. Eu quero muito que a minha filha goste, assim, a gente coloca, às vezes, a abertura de Zetsu, a gente já tem videozinho dela dançando, a abertura de Ela já Kamen Rider tá ambientalizada. Exatamente. O nome dela, Hikari, é por causa do Ultraman Hikari. Ah, legal. Então, a gente, é pra ela gostar de Tokusatsu, no mínimo. E agora que a gente tá falando de Tokusatsu, eu quero que você ranqueie pra mim o seu top 5 Super Sentais. Super Sentais. Eu vou começar do primeiro, então. Ou não? Vou começar do quinto Do de quinto, novo? do quinto. Tá. Vamos lá. O quinto, pensando assim, eu diria que é Oranger, que eu vi ano passado, eu gostei bastante. A partir de um ponto ele muda bem a direção dele, assim, mas Porque eu tava ainda muito acho- sombrio, eles quiseram exatamente. deixar um pouco mais infantil. Exatamente, mas eu ainda acho uma série muito boa. Aí depois seria Changeman 4, seria Changeman, muito por causa da época da Manchete mesmo. Aí depois seria... Número 3 seria... Cara, eu acho... Das últimas vezes que eu parei pra pensar nisso, eu colocava Bumbundir, já tava colocando Bumbundir no terceiro, porque eu gostei muito e acompanhei Bumbundir enquanto estava saindo, e eu acho que isso também tem fator, assim, tipo, também conta como um ponto na parada, porque eu tava de semana a semana e eu achei uma série muito boa mesmo. Aí número 2 é Gokaiger e a minha favorita é Dekaranger. Dekaranger, cara. Dekaranger sempre Gokaiger, tá no top 5 de Gokaiger, todo cara, mundo. Gokaiger quase seria, assim, é muito assim, pau a pau entre Gokaiger e Dekaranger, mas eu sinto que o que eu mais gosto de Gokaiger são todas as aparições, pelo todas as fanservice, brincadeiras, né? o fanservice. Eu gosto, eu amo fanservice, acho que sou fã, quero service. Mas Dekaranger eu acho assim, tipo, o SPD já era meu Power Ranger favorito, e daí Dekaranger é tão É bom muito ou até legal. melhor É que bem SPD. legal. Não é à toa que volta até hoje, né? Exatamente. Não, a Dekaranger eu acho que a gente vai ter um especial de 30, de 40, de 50. Não, e estiverem o cast, vivos, vai o chamando. cast se fala até hoje, né? Eu acho Tipo, muito fofo. a eles Rosa se é a Rosa é casada com Com o exatamente. branco, eles se falam, são amigos, acho lindo. Eu acho O irado, elenco de acho Harry irado. Canger também é muito próximo, hoje em dia acho Não, e eu curto muito todas as dinâmicas ali. Eu curto muito a dinâmica do Ban com O Azul? com o Azul, cara, é muito maneiro a dinâmica deles. Eles sempre parceiro, não sou seu parceiro, não. Tipo, cara, eu acho muito maneiro. Eu gosto. É uma gosto série muito. divertida, é uma série bem trabalhada, é uma série com desenvolvimento muito bom dos personagens, enfim. 10 de 10. Vamos lá, Eu gosto, eu então. gosto. Vamos ver aqui. Nós temos o Faz Lanches fazendo os sonzinhos Don't Stop the Boom Boom. Don't Stop the Qual o seu Ranger favorito da Dekaranger? É o Ban. Ele é um dos vermelhos mais queridos. Ele né? ele é um dos vermelhos com maior presença, assim, sabe? De todos, assim, saca? E eu não acho necessariamente que ele é o melhor líder, não. Porque ele é explosivo pra cacete, porque ele tem umas ideias doidas, assim, né? Tipo, mulherengo pra cacete também. Todos eles são, né, em Dekaranger. Mas, assim, eu ainda acho ele sensacional. Eu sou um cara que eu costumo gostar mais dos protagonistas e mais, no caso de Sentai, mais dos vermelhos, assim. É meio que padrão, assim, pra mim. Tem um ou outro que não é o caso, assim, sabe? Estamos agora nos 8 minutos, então tem alguma pergunta? Não, pode continuar. Agora que você está acompanhando alguma série, quais você quer ver, assim, os próximos? Sempre tem uma listinha, assim, esse eu quero assistir, ou esse aqui eu não faço questão, vou deixar por último, não tem o mínimo interesse. Sim. Não, com certeza. Próximo Rider que eu quero ver, assim que eu terminar o que eu tô vendo agora, eu tô terminando Gits e tô, tipo, nos últimos episódios. Aliás, essa é uma coisa que eu faço muito, muito comum, assim. Chegar nos últimos episódios e arrastar, Enrolar. assim, sabe? Enrolar pra terminar. Quando eu tô gostando da série, saca?
Levice, por exemplo, eu gostei até certo ponto, e os episódios finais eu quis correr com eles, que eu já tava meio de saco cheio, assim. Nossa, eu do gosto final muito de de Revice. Revice. Não, eu gosto muito de Revice, até certo ponto. Eu acho que os últimos 10 episódios são arrastados, pra mim. Mas eu ainda acho uma série boa e eu ainda acho o cast maravilhoso. Gosto muito do Ikki, da Sakura, saca? Sim. Não sou muito fã do outro irmão, esqueci o nome agora. Eu não sei, mas eu sei que ele é o Live Evil, né? Eu acho que ele tá pau a pau, eu acho, com o Blades de um dos piores secundários da Era Halo. Mas assim, que eu quero ver, o próximo que eu quero ver é. Eu tô entre Gain e Force. São duas bem boas. diferentes, São bem né? São bem diferentes. Gaia eu já assisti, mas Forza eu já sei que é um negócio mais colegial, alegre. Eu já ouvi falar muito isso, de que é muito alegre. Mas eu acho que meu filho, por exemplo, curtiria Forza, assim. Então, pelo que eu Que é o já poder da vi e amizade pelo que eu ouço e falar, tal. exatamente. Mas Gain, eu tenho amigos dos dois lados que falam muito bem de Gain, muito bem de Forza. De Ultraman eu tô vendo Guido agora, eu tô bem no começo do Guido, então acho que depois de Guido eu quero dar continuidade. Eu terminei Orb, vi Guido, e daí depois de Guido tem a sequência, né? Que me falaram que esses três que são em sequência são os três muito bons. O próximo é o X, né? É o X? Se Não, tá X indo de não, trás é o pra frente, RB. é o Guido Orb e depois é o X. Se é tipo sequência, depois do Guido é o Urubi. O Ruby não é bom, não. Ah, não. É o X, acho que era o X. Já fica aqui. Que é uma recomendação é o Z. Se você O já Z, assistiu já me o falaram Orb muito bem do Z. e o Dido, assiste o Z. Ah, então. Eu acho pode que ser. é essa que você vai gostar, assim. Pode ser, Pra pode caramba. E Super Sentai? E Super Sentai, o próximo que eu quero ver é King Soldier, que eu não vi até agora, e eu acho os designs das roupas muito irados, assim, sabe? Já assistiu muita série de Super Sentai já ou não? Hã? Já assistiu muita série de De Super Sentai eu assisti 6 até agora. Sentai? De Ultraman, você assistiu quantas? De Ultraman eu tô entre Guido e Ultra Seven, que ambos estão na metade, mais ou menos. É a minha 6ª e 7ª série. Então, conquei pra gente os seus top 5 Ultraman. Tá, o top 1 não, top 5, vamos voltar pra trás. Top 5 seria considerando que eu não terminei Seven e nem Guido, então eu não vou considerar eles porque não estão terminados. Justo. Mas o 5 seria o Ark, que foi o primeiro que eu vi. Foi aonde eu comecei a ver Ultraman. O número 4 seria... Pô, pensando agora de... Deixa eu ver. 4 seria... Eu fico na dúvida entre... Acho que seria o... É difícil. Eu tô tentando embaralhar, assim, do que eu já vi, assim, mas eu diria que o 4 provavelmente seria o Tiga, que eu vi completo. O terceiro seria Blazer. O segundo seria o Ômega e o primeiro seria o Orb. O Orb foi o que eu mais gostei. Muita Assim, gente eu falando vi. bem de Orb. Orb é bom pra caralho. Pô, eu achei o Orb sensacional, assim, eu gostei muito do protagonista, eu gostei muito do inimigo, do antagonista principal, sabe? Não é à toa que volta até hoje o antagonista. Né? Porra, ele é sensacional. E assim. Uma recomendação, o Zeto tem. O Z tem um antagonista. É verdade, vou Então ver, é por isso que então, eu. então é o próximo tá no é esse. YouTube. Tá no YouTube, né? Eu acho que tem, Tá no tem. YouTube com completo, cara. Fica aqui a recomendação. Eu achei bem curioso o Tiga tá na terceira. Geralmente gente que eu conheço coloca em segundo, primeiro lugar. Cara, eu gostei muito de Tiga, mas ele é um seriado muito episódico, né? Então, quando você maratona ele, eu acho que em determinados pontos ele parece que a história não tá andando muito, assim, sabe? Isso é uma coisa que eu também falo muito, assim, tipo as séries mais antigas que são mais monstro do dia e episódico, assim, tipo, tudo se resolve em um episódio só.
algumas delas não foram feitas pra serem maratonadas, tipo, em grande quantidade. Tipo assim, vou ver metade agora, numa tacada, sabe? É tipo você ver 4, 5, 6 episódios, aí dá uma paradinha, aí depois... Eu, pelo menos, sinto que pra mim fica melhor desse jeito, saca? Eu sinto que Ultraman em si é uma franquia mais episódica. É. Até mesmo o Ômega, durante alguns episódios, assim... Foi bem só aquele bem- episódio e bem acabou. episódico. O Ark, eu acho que é muito episódico também. Mas Mastiga tem quantos capítulos? Eu acho que uns 50 e pouco. É uma série das antigas, tipo, era maior, não era a série de... As séries de 26, eu acho que agora são muito tranquilas de você ver diretão, saca? 26 episódios, tipo, o Orbe passou assim, sabe? O Ômega não passou assim porque eu tava vendo semana a semana. Mas o Blazer passou assim, o Blazer eu terminei num sopro, assim, saca? Como que você pensa sobre Blazer? O que vocês... Porque eu vou te falar, eu fiquei muito feliz que o Blazer, ele lançou no ano que a minha filha nasceu. Então eu pensei assim, legal. nossa, Ultraman pai de família. Eu quero... Caraca, Eu fiquei muito com Eu me conectei muito com essa parte dele, do fato dele ser pai e a maneira como ele lida com tudo e tal. Eu acho que isso foi uma parada muito legal, que é uma das razões pelas quais o meu personagem favorito de Guido é o Zero, porque o Zero também Ele é pai de e tal. família. E, cara, eu acho muito maneiro isso, assim, saca? Essa conexão que a gente vê, assim, quando vê isso no Tokusatsu, eu acho muito legal. Mas o Blazer, o que me atraiu a princípio, e o que ainda acho que é uma das paradas mais maneiras, é tipo, o visual do Blazer é muito maneiro, assim, saca? É bonito. E o estilo de luta dele, ele é agressivo, ele é tipo mais selvagem. assim, eu acho maneiro isso, sabe? Tem um diferencial. Eu vi ele ano passado no A gente viu. lá na Anime Friends, caraca, eu achei muito irado. Eu levei meu filho pra ver, todos os Ultramans passaram pra dar um high five nele, assim. Ah, nossa. Ele é coisa curtiu de outro muito. mundo, né? Eu acho Isso que- foi muito bom. Foi Tomara muito que tenha bom. esse ano de novo, hein? Nossa. Tomara. 60 anos de Ultraman, né? A gente quer muito. E agora, assim, mais uma das perguntas mais pra reta final, antes de a gente fazer as despedidas. Queria saber quais são as expectativas pra Project Red? São altas. Eu tava falando isso com o Danilo do Tokudok, que tipo assim, por via de regra, costumo ser muito positivo com relação às coisas, antes delas estrear. Tipo, eu tava muito empolgado quando Godzilla tava pra estrear. Ao longo de Godzilla eu fui me decepcionando. Todos nós. Mas eu ainda consigo enxergar as coisas boas. Cara, você tem alguns capítulos ali que são muito bons. Os capítulos são dirigidos pelo Koichi Sakamoto, por exemplo, são todos, tipo, lindos, sensacionais. Eu acho que uma coisa que ninguém pode falar mal de Godzilla são as cenas de ação, no geral. Sim, Elas não, são as cenas de magníficas. ação, os visuais são bonitos, os robôs são bonitos, as cenas de luta com efeitos práticos com os robôs são maneiras também, saca? Então eu acho que assim, Algumas você pode coisas se tirar salvam. coisas boas, você pode sempre tirar coisas boas, sabe? Gotcha, que você tava falando. Eu comecei a ver Gotcha e eu ainda não terminei. Foi uma das séries assim, não me pegou, mas eu vou ver até o fim. Mas não me pegou. Sabe Só que eu consigo entender o apelo pra criança e pra outras coisas, sabe? Eu acho que você vai ter o mesmo sentimento com o Kotcher que a gente tem com o Godzilla, possivelmente por causa que é o mesmo roteirista, que é Kiko Inoue. Ela não é a protagonista. Não, ela não é a principal, Ah, sim, de sim. fato, mas você vê algumas coisas que você vê, eu acho que talvez você possa ver essas semelhanças, talvez, por causa que, tipo, eu acho que Godzilla, da mesma forma que você sente que é uma história com grande potencial, porém desperdiçado, é o que você vê com Kotcher. Kotcher é uma história com grande potencial, porém desperdiçado. Esse que é o problema maior que as pessoas têm com Kotcher em si. Mas continue falando sobre o Project Red. Então, e aí a minha expectativa é boa, assim, porque, tipo, eu vi Gavan, eu vi Scheider, eu vi Charivan, eu vi o trio dos Ultimate e eu... Independente se esse tá parecido ou não tá parecido, eu ainda tô empolgado, ainda acho que vai ser um toco maneiro. Eu gostei dos visuais e até agora tudo que a gente viu de teaser e de trailer tá me parecendo legal, assim. Então eu tô empolgado pro que tá vindo aí. E tô doido pra desenhar também. E o que você pode nos falar sobre o seu projeto, a sua HQ que você está trabalhando no momento? Temos alguma sinopse? Temos alguma previsão? O que você pode nos falar em si? Posso falar. O nome do quadrinho é Wasabi. Né? Tipo, é um futuro solarpunk, então é um futuro utópico, né? Tipo, não é distopia, é o contrário, né? Tipo, é um futuro meio sustentável da vida, assim.
onde todos vivem em comunidades e tal. E só que é um futuro muito distante da humanidade, onde a humanidade evoluiu para seres antropomorfos. Então são meio humanos, meio animais, assim. E por conta desse processo de evolução, tem alguns bichos que acabaram evoluindo para um lado, assim, de tipo, meio que monstros. E esses bichos são já, como eu falei, tudo tem alguma coisa, alguma referência de Tokusatsu. Então esses bichos são meio kaijus da vida, assim. E para fazer as comutações entre as comunidades e os lugares, os países, as localidades, assim, onde tem sociedades, eles precisam passar por áreas onde eles encontram com esses bichos que, na maior parte das vezes, são extremamente territorialistas e muito agressivos. Para isso, eles desenvolveram, né, tecnologias que conseguem fazer com que eles se transformem e ganhem poderes, bem como em Tokusatsu. E todo mundo que completa 18 anos pode fazer os testes para poder tentar ser um Shikari, que é o nome dessa classe aí. E dentro dos Shikaris tem tipos diferentes. Tem uma classe que é baseada em Kamen Rider, tem uma classe que é baseada em Sentai, uma em Ultraman. Vai ter tem uma nação ultra tecnológica que vão ter os Metal Hero. Ah, que legal. E tem uma classe de espadachins que são todos baseados em Garo, assim. Então, tipo, o meu grupo o grupo de personagens principal são 5, 4 no começo e um que se junta depois. E cada um deles vai estar dentro de uma dessas classes, assim, saca? O personagem principal, que é o Kai, ele é um rato humano e ele tem... O poder dele é se transformar tipo, num bicho meio Kamen Rider, assim. Sim, que legal. Baseado num como é que fala? Praying Mantis. Louva-a-Deus. Louva-a-Deus. Um louva-a-Deus Conehead, que é um louva-a-Deus rosa bonitaço, assim, sabe? Que eu achei... Quando eu vi o design do bicho, o design real do bicho, eu falei, caraca, isso aqui daria um design maneiro de Kamen Rider. Eu falei, vou fazer isso. Daí eu fiz isso e foi um pouco daí que começou a surgir a ideia, entendeu? Que legal. E onde que a gente, no futuro, assim, qual a previsão para A previsão, eu tenho já umas 15 páginas desenhadas. Eu quero desenhar pelo menos eu vou lançar em capítulos de 10 páginas, tentar fazer pelo menos uma vez a cada 15 dias. Tapas, flip-through e talvez no Funktoon também. Funktoon, muito bom esse daí. Em todas as plataformas que tiver disponível assim para leitura aqui, eu vou lançar, entendeu? A ideia é as pessoas lerem mesmo, assim. E então eu pretendo começar a lançar para março, entre março e abril, assim. Legal, fiquei bem lá, curioso. Vou ter bastante coisa para começar a lançar tipo toda semana e sempre ter um espaço de tempo para trabalhar nas próximas. Toda semana é punk. Ou 15 a cada 15 dias. Eu ainda não defini exatamente a periodicidade, mas ou vai ser, se eu conseguir, vai ser umas 8 páginas por semana. Mas se não der, vai ser 10 páginas a cada 15 dias. A ideia mais próxima, mais provável é essa. 10 páginas a cada 15 dias. Nossa, mas o conceito é bom pra um RPG, hein, mano? Dá pra fazer bastante aventura, assim, né? Tipo, num mundo desse. A ideia é ter muito disso, assim mesmo. Eu achei bem interessante toda essa questão dessa premissa, tudo mais. Então, previsão é março. Que legal, que legal. Agora, estamos nos 4 minutos finais. Então, gostaria de passar a palavra... Vamos fazer assim um giro aqui, mais ou menos, para a gente se apresentar. Então, gostaria de me despedir já para o pessoal que está nos acompanhando. Gil Poker, Faz, Murilo, Reiwa Brasil, eu espero que ainda esteja aqui com a gente. E nos Play, muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. O meu nome é Katsuya Harada. Vocês me encontram no TikTok, no YouTube e no Instagram como Katsuya Harada, Katsuya Harada. E... é isso. Daqui a pouco a gente vai voltar, vai fazer o círculo, vai voltar para mim. Então eu vou deixar minhas despedidas finais mesmo para vocês. Passo agora as palavras finais para Nozomi. Bom,
igual no começo, você me encontra no TikTok e na Twitch todas as segundas às 8, por enquanto uma live por semana. Tô continuando a assistir W, tô no episódio 30 e depois a gente vê o que a gente faz a partir daí. @nonotaros na Twitch e no TikTok. Se você quiser me ver no Twitter é @nozomii.des. Minhas redes sociais é tudo Fernando, com N no final e o 3 no lugar do E, mas me siga no Toco Show que é melhor. Ele é nosso criador de conteúdo lá, tem alguns carrosséis que é ele que faz, alguns posts é o Fernando que faz. Eu acho muito legal esse apoio, tanto que ele é uma pessoa que também é colecionador, ele sempre tá lá participando nas nossas negócios. Agora, por favor, Felipe. Opa, é pra aquela câmera aí, Isso. né? Meu nome é Felipe Mica, sou quadrinista e ilustrador e também tenho uma página de colecionáveis, né? A minha página de artes no YouTube e, na verdade, em qualquer rede social é sempre @Mikairon, Mikhahiron. Em qualquer rede social você vai me achar com Mikairon. E a minha página de colecionáveis é a Mica Toys. Tem um canal de YouTube que já tive vários vídeos bloqueados, mas eu pretendo realmente produzir conteúdo esse ano. Porque eu quero voltar a fazer, e eu tô fazendo agora só por diversão, não tô fazendo para crescer, mas se quiser me seguir, fica à vontade. E é isso aí. Inclusive, eu acompanhei o Mica Toys, eu acho muito legal que você faz, tipo, você mexe um cenário, você vai com umas luzes lá, com os figures. Assim, eu acho que é uma coisa que eu achei muito criativo. Mica, muito obrigado por nos receber aqui, sabe, por vir, por aceitar esse convite. Eu fiquei muito animado quando foi, por causa... Eu até fiz questão de ser host, por causa que, cara, é um quadrinista, né? Todo dia que eu posso falar com um quadrinista, eu gosto muito de quadrinhos também. Kamen Rider, Tokusatsu, é uma troca que eu achei muito legal. Muito obrigado mesmo, muito obrigado a presença do Fernando e da Nozomi. A Nozomi, ela substituiu o Gagrilo de última hora, que o Gagrilo já era o substituto do Kaique. Então assim... Deu tudo certo no final. O que importa é que deu tudo certo no final. Muito obrigado novamente a todos vocês que estão aqui. Olha só, eu sou uma pessoa muito preocupada com o horário. Toda vez que eu sou roxo, eu sou muito preocupada com o horário. Não, pontualzinho. Eu acho que a gente vai acabar até encerrando um pouquinho antes, com alguns segundos de diferença. Ah, não. Deu certinho. Então, boa noite a todos vocês que estão aqui nos ouvindo. Muito obrigado. Como eu sempre digo no final das minhas lives que eu vou falar aqui, vocês nasceram para serem felizes. Sejam felizes. E a gente vai finalizar, a gente faz o nosso SWAT de Ultraman. Ultraman pra câmera. Eu quero ver se dá pra... Se tá aparecendo aqui todo mundo. Tá centralizando? Todo mundo? Tá aparecendo você. Só entra aqui. Então tá, a gente faz aí na câmera o nosso SWAT. SWAT de Ultraman. No 3. 1, 2, 3 e... SWAT! Até mais, até semana que vem.